Bom dia, boa tarde, boa noite. Márcio Baccarini, Criatório Baccarini. Vamos fazer aqui um outro vídeo e esse vídeo é atendendo a uma série de pessoas, são tantas que eu nem vou poder citar aqui, que me mandaram por zap e alguns até mesmo no próprio YouTube, pedindo que eu explicasse um pouco melhor essa questão, né, da biometria e da eficiência de armas, que é um estudo que está sendo feito, né? Eu estou fazendo esse estudo. Obviamente é um assunto bem complexo, então eu fiz até aqui um roteiro para que eu não me entusiasme demais e não comece a aumentar ou falar muita coisa que pode ser desnecessária, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, nós vamos estar tratando de uma qualidade da ave, uma qualidade, ou seja, é uma coisa que não é possível medir, nós podemos testar, né? Quando a gente fala qualidade, a gente testa, a gente não mede. Diferente se eu estivesse falando de altura, se eu estivesse falando de peso, né? Nós podemos simplesmente pôr na balança ou medir com a régua. Então nós estamos falando de um teste, né, de uma coisa que é obrigado testar para ver se a ave realmente é ou não eficiente com as armas, ok? Muito bem, então, como nós estamos falando que vamos fazer uma pesquisa, né, um trabalho, obviamente que nós temos que estabelecer as regras desse trabalho. Como todo trabalho que se faz, nós temos que estabelecer que regras a gente vai seguir. E para fazer essas regras, é bom que a gente acenda um pouquinho as nossas luzes, né? E verifique realmente qual é o objeto do nosso estudo e algumas características que vão acompanhar esse objeto. A primeira coisa é que o objeto do nosso estudo são os galos, são animais, são aves. E é impossível você ter dois galos iguais. Então, o que nós vamos estudar são uma série de aves que têm várias características diferentes uns dos outros. E nós vamos procurar e estudar apenas uma característica entre todas essas outras. Então, nós temos que primeiro pensar bem, porque assim eu tenho que diminuir o máximo possível essas diferenças. Em estatística, nós chamamos essas diferenças de variáveis. Variáveis. Então, toda vez que eu lido com muitas variáveis, fica muito complexo o estudo, muito complexo. E às vezes praticamente inviabiliza o estudo ou distorce os resultados. Então, nós vamos ter que diminuir o máximo possível essas variáveis. E como se trata de uma qualidade, preste atenção, é uma qualidade, obviamente a característica dessa ave, se transmitida por genética, ela é transmitida através da genética quantitativa, ou seja, que tem duas características que eu já falei para vocês. A primeira é uma herança complexa, com muitos genes no jogo. Segundo, essa herança sofre vamos dizer assim, uma interferência, né, bastante importante do meio ambiente. Ok? Então, olha bem, como diminuir então as variáveis? É diminuir essas situações. Nós temos que dar às aves o mesmo ambiente, a mesma ambiência, né? Ou seja, um ambiente sadio igual para todas. Vacinação, alimentação, os cuidados, todos iguais para todos, para diminuir a influência do ambiente. Segundo, como é uma herança poligênica, ou seja, muitos genes na jogada, nós temos que diminuir o máximo possível o número de aves
que sejam padreadores das aves que vão estar em estudo, tá? Então, eu vou fazer esse tipo de coisa e aí eu vou selecionar as aves. E como que a gente seleciona as aves? A gente seleciona a ave em dois grandes grupos, né? O grupo que nós vamos ser, deixa eu escrever aqui, o grupo que vai ser o grupo de teste, deixa eu anotar aqui, o grupo teste, e o grupo controle. Ou seja, nós vamos dividir as aves em estudo nesses dois grandes grupos. Quem vai compor esses grupos, né? No grupo teste vão entrar aquelas aves cujas medidas biométricas estão relacionadas a uma provável eficiência maior com as aves. Então, eu vou traçar um perfil. Esse perfil é um perfil biométrico e todas as aves que estão dentro de uma variabilidade admissível dentro desse perfil vai para o grupo teste. Eu vou separar X aves. As outras aves, eu vou colocar o acaso. Eu não vou preocupar, né, se elas estão ou não dentro daquela biometria, que é o meu grupo controle. E nós vamos estabelecer, então, uma forma de estudar e comparar esses grupos, né? Fazer uma comparação para ver se há realmente diferença entre esses grupos. Ok? Então, o trabalho é esse. Bom, eu vou falar, antes de falar em como nós vamos montar, né, as hipóteses desse trabalho, eu tenho que chamar a atenção de uma coisa para vocês, que é um evento que acontece em todas as vezes que a gente trabalha com esses dados, que é o evento chamado acaso, tá? E é fácil vocês entenderem isso. Vou apagar. A maioria das vezes, né, que a gente fala em um trabalho nesse nível, em que o acaso está na jogada, a gente não, quase todos os professores utiliza como exemplo o exemplo da moeda, né? A moeda, vamos pôr aqui, uma moedinha, né? Ela tem duas faces, cara e coroa, não é isso? Também. Então, ela tem uma cara, coroa. Olha, é muito provável que toda vez que eu jogo uma moeda para cima, vai cair uma hora cara, uma hora coroa. São 50% de chance para qualquer uma das duas. Não é mesmo isso? Então vamos lá. Se eu jogar cara e coroa, na realidade, tem 50% de sair cara, 50% de cair coroa. Muito bem? Aí eu vou fazer o meu teste para ver se isso está certo. Eu jogo a moeda 10 vezes. E aí deu 5 vezes cara, 5 vezes coroa. Mas se você testar aí na sua casa e fazer isso, nem sempre vai acontecer assim, né? Vai acontecer uma hora que vai dar 7 caras, 3 coroas. E aí você vai dizer assim, uai, peraí, 7 caras, 3 coroas, então essa moeda está viciada. Porque não era 50% para cada lado, né? Aí você repete o jogo e aí dá 6 coroas e 4 caras. Aí você vai ficar mais impressionado ainda e achando que a moeda está com problema. Essas diferenças, elas são um exemplo de acaso. Acaso aconteceu assim. Por acaso aconteceu assim.
Para você ter certeza que isso aqui vai acontecer, você tem que julgar um número muito grande de vezes. E quanto mais vezes você julgar, mais você vai se aproximar desses 50%. Então, em toda pesquisa, nós temos que levar em conta que esse acaso vai acontecer. E esse acaso não inutiliza o seu trabalho. Nem pode ser usado esse acaso com a razão de dizer que o seu trabalho não tem fundamento. Ok? Então, isso é um fato importante. Porém, o acaso tem limite, né? Você não pode pegar uma coisa, fazer esse teste, jogar 50 vezes, dar 48 vezes cara e 2 vezes coroa e achar que isso é o acaso. Aí ultrapassou um certo limite. Olha o que eu estou falando, ultrapassou um certo limite. Tudo bem, mas que limite é esse? Como, a partir de quando eu digo que esse limite ultrapassou, excedeu, né? E aí eu começo a desconfiar que tem alguma coisa errada. Quando isso acontece, ou seja, qual é o valor que eu digo assim, olha, a partir daqui significa que alguma coisa está errada. Ou a partir daqui para baixo significa que não há erro, que é acaso. Bom, esse número significa, chama-se significância, né? E já é, né, estabelecido em convenção que a significância aceitável é 5%. Ou seja, se na minha amostra 5% está acima do esperado, ou esse estudo, vamos dizer assim, esse estudo nega, você está errado. No entanto, se 5% ou menos está dentro do desvio aceitável, nós vamos dizer assim, olha, não é possível porque eu tenho 95% de acerto, que esse 5% invalida o meu trabalho. Não. Né? Nesses casos, por convenção, a gente aceita que 5% é uma margem aceitável de eventos que ocorram por acaso. Beleza? De onde vem 5%? Antes que alguém pergunte, né? Nem me pensa muito para explicar, porque aí nós vamos ter que entrar em outras áreas da estatística, que são curvas normais, desvio padrão, né? Mas isso foi estabelecido já no início do século retrasado, sei lá, foi um tal de Fischer que fez isso, e ele fez um estudo que mostrando que acima de 2 desvio padrão, né, para que algum evento ocorra, tem que haver 22 vezes, né? Então, assim, é uma história, Depois, esse cálculo do Fischer não dá muito 5%, dá 5,05%, um negócio assim, e aí vários estudos depois resolverem convencionar que 5% é uma margem de significância ideal para nós trabalharmos. Tá? Então nós vamos fazer o trabalho, vamos pegar os dados e vamos depois comparar numa tabela que eu vou mostrar para vocês, e essa tabela vai nos dizer qual o nível de significância que você alcançou. E aí nós vamos, né, para um lado ou para o outro. Qual lado, qual outro? Como todo trabalho, você tem que estabelecer uma hipótese que vai ser comprovada ou não, tá? E na estatística a gente usa, então, a comparação entre duas hipóteses.
Então, eu vou usar termos que se usa aqui em estatística, né? A gente usa a hipótese zero e a hipótese alternativa. Nós usamos essas duas hipóteses. O que eu quero dizer com essa hipótese? O que eu vou testar com isso? Eu vou testar o meu trabalho. Então, o que eu vou dizer? Assim, olha, a hipótese zero vai ser o seguinte, olha, existem diferenças entre os meus dados, tá? Existem diferenças. Então, vamos pôr aqui, tem diferença. Porém, essa diferença tem uma significância igual ou menor que 5%. Então, ela é igual ou menor que 5%. E, portanto, a minha hipótese de que existe uma relação entre biometria e a efetividade com a arma está comprovada, é aceita, tá? Aceita. Na hipótese alternativa seria diferente, né? Existe uma diferença entre os meus dados, só que essa diferença é acima de 5%. Então, você rejeita essa hipótese e, obviamente, a hipótese alternativa diz que o seu trabalho está rejeitado. Você não tem, o seu trabalho não teria, entre aspas, fundamento. Tá ok? Então, essas são as hipóteses. Então, o meu trabalho está sendo feito assim, né? Eu estou dizendo o seguinte, eu vou testar uma série de aves dentro de uma comparação entre um grupo teste e um grupo controle, e o resultado que vai retornar para mim vai me dizer se essas diferenças que existem são menores que 5% ou igual, e aí aceita-se a hipótese, ou seja, então aceita-se que existe realmente essa relação, ou o inverso, né? A hipótese alternativa é em que a diferença é superior a 5%, então eu rejeito essa hipótese e, obviamente, o meu trabalho é rejeitado. Ou seja, você chegou a um resultado que não comprova a sua hipótese de que exista uma relação entre biometria e eficiência das armas. E o que eu vou usar para fazer essa comparação? Porque eu tenho que usar alguma técnica, né? Eu vou usar, né, uma técnica chamada de Q quadrado. Então já vou. Eu vou usar uma técnica que nós chamamos de Q. Olha aqui, ó. Q. Essa é uma metodologia que me permite avaliar esses dois grupos e compará-los e chegar então a uma conclusão, tá? É muito difícil eu falar para vocês o que é o Q quadrado, mas eu vou mostrar com exemplo. E aí eu vou mostrar com exemplo usando os dados que eu tenho até agora nessa pesquisa e vou chamar a atenção de vocês para uma coisa. Da mesma forma que a moeda, né? Você não pode jogar a moeda uma vez e pegar ela e olhar e falar assim, olha, deu coroa, então 100% é coroa, porque você está distorcendo, né, as informações. Uma informação não serve para concluir os dados. Aí você joga outra vez, caiu outra vez coroa, você diz, não, mas eu joguei 2 vezes, deu coroa 2 vezes, então 100% é coroa. Não, né? No nosso galo seria o seguinte, você tira
pega um galo, cruza com a galinha, tira um frango, um só. E aí você, né, apresenta esse frango e ele se apresenta de forma absolutamente excepcional. Então você vai dizer assim, todos os filhos desse casal são excepcionais. Olha como você distorceu a coisa. Você tinha um frango só que saiu excepcional. Então você não pode falar que todos os filhos desse casal são excepcionais, né? Serão ou são excepcionais? Não são. Você tirou uma amostra só. Então você precisa ter um número grande de amostras para que você confirme ou negue as suas hipóteses. Ok? Então não adianta uma, duas. Então é essa atenção que eu vou chamar para vocês. Eu vou pôr um quadro aqui em que é o que eu tenho de informações até o momento. Porém, ainda não é um número adequado para confirmar ou para negar a minha hipótese. Tá ok? Então, assim, precisa de mais dados, mais informações. Tá bom? Então, tá bom. Então, eu vou apresentar, vou olhando aqui no meu coisa aqui para não fazer nenhum tipo de, né, de caminho alternativo. Então eu estou aqui com meus dados reais, e eu vou montar aqui uma tabelinha, tá? Vocês vão só aguardar um pouquinho, eu vou montar uma tabelinha aqui, vou apagar esse quadrado aqui. E eu vou montar uma tabelinha aqui. Vou apagar esse também. E eu vou montar esse trabalho aqui. Então vamos lá. Então essa é a tabelinha que eu montar para vocês. Aqui, ó. Eu tô pondo aqui, ó, o grupo teste, o grupo controle, tá? Teste, controle. Aliás, se eu pôr isso aqui dentro, eu vou abreviar isso aqui, ó. Teste, controle total. Tá? Então aqui, hoje, eu tenho os seguintes dados. Antes até de pôr os dados, eu vou pôr aqui uma informação aqui, ó. A, B, N1, N2, E não, grandão, C, D, M1, M2. Eu pus essas letrinhas aí porque eu vou precisar delas para fazer o estudo e o cálculo do quadrado, tá? Então vamos lá. Agora eu vou pôr os dados que eu tenho, que são dados reais, né? Do grupo teste, 22 eficientes
e 20 não eficientes, um total de 42. No grupo de controle, 39 eficientes, 73 não eficientes, um total de 112. E no total, 61, aqui embaixo, 93, e o total do total de todos, 154. Bom, essas são as informações, gente, que eu tenho até agora no meu trabalho. Essa é a informação que eu tenho até agora. Então eu vou usar a fórmula para fazer um cálculo do Q quadrado. Vocês lembram que o Q quadrado né, vamos dizer assim, o Q quadrado é a técnica que eu vou usar para trabalhar com esses dados? Qual é a fórmula do Q quadrado? A gente usa o símbolo do Q quadrado, esse xzinho com esse tracinho em cima, ao quadrado, né? Ele é igual ao n grandão, que multiplica A vezes D, AD, menos B versus C. Isso aqui ao quadrado, que vai ser dividido por M1 vezes M2 vezes N1 vezes N2. Então, essa é a fórmula do Q quadrado. Vocês encontram aí em qualquer, né? Se você entrar na internet e colocar lá fórmula do Q quadrado, vai aparecer essa fórmula, tá? Bom, e aí se eu montar isso aqui, vai ficar o seguinte, ó, N 154, que multiplica A menos D, né? Então aqui, ó, 22 vezes 73, menos 20 vezes 39, elevado ao quadrado, dividido por 61 vezes 93 vezes 42 vezes 112. Bom, vocês podem fazer essa conta, né? Isso aí é uma conta fácil de fazer. E quando a gente faz essa conta, o resultado que vai dar, aqui eu não vou fazer essa conta toda, né? O resultado que vai dar aqui é 3,93 e tem mais alguns números ali. Então o resultado dessa conta é isso. Eu não vou repetir fazer o resultado todo aqui na quadra. Mas quem quiser fazer, eu aconselho a multiplicar aqui, diminuir e depois elevar ao quadrado. E depois dividir pelos números aqui de baixo e só finalmente modificar por 154. Por quê? Porque se multiplicar por 154 para depois vir, vai dar um número imenso aqui, né? E aí, pessoal, que você for fazer dificuldade, conforme o que você estiver usando para fazer essas divisões, a sua calculadora nem vai conseguir fazer, né? Então dá lá 3,93. E daí, né? Eu achei o meu Q quadrado. Mas eu vou ter que usar uma tabela para verificar se esse Q quadrado se adequa à minha hipótese, tá? Eu vou ter que fazer ter que apresentar essa tabela para vocês, tá? Eu vou mostrar essa tabela. Antes de mostrar a tabela, porque eu vou mostrar a tabela, eu fiz uma aqui, uma parte dela, porque ela é grande, mas eu fiz a parte que nos interessa aqui. Antes de mostrar essa tabela,
eu vou mostrar a tabela, existe uma coisa na tabela que chama-se grau de liberdade. Bom, o que significa o grau de liberdade? Olha bem, para fazer esses cálculos, eu utilizei dois valores aqui, ó, 61 e 93, que não são valores da minha pesquisa, são valores que eu tirei da minha pesquisa, né? Ou seja, eu usei um processo matemático e somei esses valores, tá? Olha, toda vez que eu manipulo dados dentro de um grupo de dados, eu, de certa forma, perco um pouquinho de liberdade de interpretação, ok? Então, esse grau de liberdade serve para dizer para você assim, olha, você está com tal grau de liberdade e isso influencia no seu resultado, tá? Como se calcula grau de liberdade? É muito simples. O grau de liberdade é calculado assim, ó. Quantas colunas você tem? Tem uma e duas, né? Então aqui, colunas, você tem duas menos uma. Que menos uma é essa? É porque essa aqui, você tirou esse valor dessa coluna. Menos um. Vezes, quantas linhas você tem? Uma, duas. Você tem duas linhas. Mas você tirou um valor também dela, menos um. E aqui no nosso caso, na nossa pesquisa, né, 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1, 1. 1 vezes 1, 1. O nosso grau de liberdade é 1, tá? Então nós vamos mostrar agora a tabela, né, e vamos fazer uma conclusão desse vídeo, para ver o que nós chegamos aqui, que conclusão nós chegamos. Então vocês vão dar um tempinho, eu só vou mudar essa placa aqui, vou pôr uma placa com a tabela do Q quadrado, tá? Então tá aqui a tão famosa tabela de Q quadrado, né? Vocês estão vendo aqui o grau de liberdade, o nosso é 1, tá? O grau de liberdade nosso. Aqui as percentagens, 95%, 90, 0,90, 90%, 0,75, 75%, 0,50, 50%, 0,25, 25%, 0,10 é 10%, 0,05, 5%, 0,01, 1%. E aqui nós estamos usando grau de liberdade até 5, tem outros graus aqui para baixo, mas nós não vamos usar. Vocês vejam que aqui nós temos uma coluna toda em vermelho. Por que essa coluna em vermelho? Vocês lembram que eu disse? Que para mim dizer que a minha pesquisa, né, tem fundamento, ou seja, para mim dizer que a minha hipótese zero é válida, o meu Q quadrado tem que ser igual ou abaixo de 0,05, tá? Qual Q quadrado que nós achamos? Nós achamos um valor do Q quadrado nosso foi de 3,93 e aqui lá vai pedradinha, né? 3,93. O meu grau de liberdade, é 1. Bom, aí eu vou aqui correr a tabela, olha, eu não tenho 3,93, mas eu tenho 3,84. E vocês vão dizer o seguinte, 3,93 é maior que 3,94, então nós pulamos para lá. Só que quando eu pulo para lá, eu caio no 6,64. O que eu vou dizer então? Que o meu P, a minha probabilidade está entre 5 e 1%. Está sempre entre 5 e 1%. 5 e 1%, ou seja, o meu valor é menor que 5%.
tá? E maior do que 1%. Então, o meu grau de probabilidade está entre 5 e 1%. O que dizia a minha hipótese zero? Para mim confirmar que esses dados estão corretos e que as diferenças que existiram lá, que vocês viram que eu tinha 22 efetivos na espora e 20 não, que isso é obra do acaso. Então, os dados até agora, eles comprovam a hipótese de que existe sim uma relação entre a biometria das aves e a efetividade das armas. Tá? Então, por que eu estou mostrando esse processo? O estudo ainda está em andamento, o estudo não está completo, está em andamento. O número de dados eu acho que ainda é pequeno, eu quero aumentar bem mais isso aí. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Primeiro, para mostrar que é um estudo que é feito, fundamentado, baseado em dados estatísticos. Segundo, que a metodologia para análise dos dados que está sendo usado é uma metodologia do Q², que é uma metodologia consagrada no meio estatístico, principalmente na bioestatística. E 3, quando eu disse ao Humberto que existia ou parecia existir, eu ainda não estou afirmando, mas parecia existir uma relação direta entre biometria e a efetividade das armas, eu não estava chutando bola. Tá? Eu não estou chutando, não. Eu estou fazendo um estudo. E ainda cabe uma consideração. A estatística, ela nunca afirma, ela nunca define assim, não. Por isso que nós temos, na estatística uma palavra-chave que chama-se probabilidade. Então, a probabilidade de que essa história da biometria biometria e efetividade das armas ser algo certo, correto, é acima de 95%. Então, isso é uma probabilidade, tá? Então, se a probabilidade é acima de 95%, acredita-se, ou seja, a gente aposta que o que não se encaixar ali é obra do acaso, É obra do acaso. Por acaso, não é todos, mas por acaso, menos de 5%, não se adequa a essa hipótese. Mas menos de 5% é um número muito inexpressivo frente a 95%. Então, a gente se sente no conforto de dizer, até agora, existe sim uma relação entre biometria da ave e a efetividade com a espora. É isso que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que com isso eu respondo muita gente, talvez não a todos, mas eu respondo a muita gente que sempre me pediu, me mostre esses cálculos, como é que são feitos esses cálculos, de que maneira está sendo feito, e também serve para aquelas pessoas que de uma forma inadvertida, ou despretensiosa, não sei, jogam pedras sem saber do que se trata, questionam sem saber do que se trata, ignoram sem nem ao menos conhecer o assunto, ignoram, tá? Infelizmente, no nosso meio galístico, infelizmente, as pessoas tendem a rejeitar todas as informações que têm fundamento científico. Não sei por quê. Tendem a fazer isso. Talvez porque não conheçam. Há pouco tempo atrás, teve um rapaz que falou para mim alguns absurdos a respeito de genética, e que eu nem comentei, porque assim eu não vou entrar nesse tipo de discussão. Não vou entrar nesse tipo de discussão. Como que eu vou discutir genética com uma pessoa que não sabe nada de genética? Nada.
Sabe de pegar um galo, uma galinha e cruzar, né? Mas não sabe nada de genética, né? Então, assim, eu não tenho raiva da pessoa, nem tem nada contra, não, né? Eu não estou dizendo que todo mundo tem que conhecer genética, eu já falei isso muitas vezes. Não estou dizendo que todo mundo tem que conhecer genética, não estou dizendo que todo mundo tem que se adequar à genética, mas que alguém tem que começar a olhar, ver, orientar e perceber que existe A, B, C. É o que acontece, né, quando existe apuração de genética de aves que dão retorno financeiro, alterações na genética de bovinos, suínos, caprinos, que tem por trás, né, uma questão financeira importante, e aí sim a genética sempre está no jogo, né? Sempre se fala em genética. Aqui no Brasil, genética no galismo se resume a comprar aves filhas do fulano, filhas do ciclano, como se isso resolvesse o problema. E depois dá com burro na água, e depois que dá com burro na água, começa a querer culpar o vendedor como se ele tivesse vendido, né, mentiras. Deixa eu ver, esse falou que era filho desse, não é filho desse. Embora isso também aconteça, mas muitas vezes você compra de um grande criador, né, uma ave ou duas, cruza e não sai nada daquilo que você... E aí você, por não conhecer genética, você culpa o criador, você diz que o criador foi safado. Você não sabe nada de genética e sai julgando pedra em todo mundo, né? Então tá aí, esse é o trabalho. Talvez um vídeo desse não sirva a todo mundo, mas serve para responder perguntas que têm sido feitas constantemente para mim a respeito dessa questão, dessa pesquisa, tá ok? O que faltou aqui nesse vídeo? Faltou dizer como é que estão sendo feitas as medidas biométricas. Vou fazer um vídeo sobre isso, para que vocês entendam como que está sendo feito essas medidas, que coloca o galo no grupo teste, tá? Ou seja, que diz que ele tem uma biometria adequada, tá bom? Eu vou fazer esse vídeo, não demora muito. Até lá, um grande abraço para vocês. Qualquer dúvida pode me passar, qualquer dúvida eu estou aqui para responder, para discutir com vocês, tá bom? Um grande abraço do Márcio Baccarini. Até mais.